Muito boa tarde, bem-vindo ao Novo Notícias desta segunda-feira. E para apoiar a economia local, a Câmara Municipal de Paredes oferece testes rápidos aos munícipes para poderem frequentar os restaurantes ao fim de semana. A medida destina-se às pessoas que não dispõem de certificado de vacinação. A Câmara Municipal de Paredes deliberou na passada sexta-feira disponibilizar de forma gratuita testes rápidos aos residentes do concelho para que possam usufruir da restauração ao fim de semana em total segurança. O município destaca que são beneficiários desta medida os cidadãos que ainda não disponham do certificado de vacinação, entrando a medida em vigor a partir da própria sexta-feira. Os testes rápidos vão ser realizados pela Cruz Vermelha de Sobreira no edifício da Câmara Municipal de Paredes às sextas-feiras, das 16 horas às 20 horas, aos sábados das 9 ao meio-dia e das 16 às 20 horas. Lê-se no comunicado que refere que a realização dos testes rápidos de antigênio Covid-19 decorre por ordem de chegada. E desde que cumpram as regras e diretrizes definidas pela Direção-Geral de Saúde, os casinos e bingos podem funcionar nos municípios de risco elevado e de risco muito elevado. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal esclarece que é permitido o funcionamento de casinos, bingos e estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar situados em municípios de risco elevado e de risco muito elevado. A partir do dia 24 de julho, os estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares situados em municípios de risco elevado e de risco muito elevado estão autorizados a reabrir por força da publicação do despacho, esclarece a Associação no seu boletim informativo. A ARESP confirma que o funcionamento destes estabelecimentos é permitido desde que cumpridas as regras e diretrizes definidas pela Direção-Geral da Saúde. E como sempre, o fim de semana registra menos casos Covid. Vamos saber qual o ponto da situação das últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 9 vítimas mortais e mais 1.610 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.301 óbitos e 954.669 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 5 residiam na região norte do país, 3 na zona de Lisboa e Val do Tejo e, finalmente, um nos Açores. E da situação epidemiológica para a atualidade política, a coligação Penafiel Unido promoveu este sábado um debate sobre a habitação. A iniciativa contou com a presença e participação da dirigente nacional do Partido Socialista, Marina Gonçalves. A matéria da habitação é uma prioridade de política pública, é um pilar de Estado Social há muitas décadas, mas é uma prioridade de investimento em política pública nos últimos anos, desde o início da anterior legislatura, que se tem investido na construção de uma nova geração de políticas de habitação, num conjunto de programas, onde obviamente os municípios são parte importante e os municípios têm aderido à participação nos programas que temos gerido, e agora com o plano de recuperação e resiliência temos aqui assim é um promotor ainda mais do investimento até 2026, portanto é uma prioridade que veio e deve ficar no nosso ordenamento, não apenas do ponto de vista de política governativa nacional, mas também local, porque nós sem habitação não temos acesso a todas as outras áreas da nossa vida em sociedade, portanto é fundamental garantirmos que todos têm acesso a uma habitação digna e, como aqui falamos, os problemas vão desde as famílias com menores rendimentos até às famílias de rendimentos intermédios, aos mais jovens que hoje se veem confrontados com problemas enormes no acesso à habitação. A habitação é um tema absolutamente central, todos os penafilenses sentem que é um tema que merece ser discutido. Nós não podemos ficar indiferentes aos relatos que nos chegam de inúmeros penafilenses querem arrendar ou comprar casa em Penafiel e que não conseguem, seja porque não há casas no mercado, seja porque, por exemplo, o custo de arrendamento é absolutamente inacessível. Falámos de um custo médio para um T1 ou um T2 de cerca de 500 euros, quando nós temos um rendimento médio que não deve exceder os 800 euros aqui na nossa região e que é obviamente incomportável para uma grande parte da nossa população. Já não estamos só a falar daquela franja da nossa população mais necessitada, estamos mesmo a falar da classe média que se quer emancipar, quer ter uma habitação própria, quer ter um lar e que não consegue ter em Penafiel.
Penafiel. O problema da habitação hoje, e por isso é que nós falamos sempre de habitação pública, porque a nossa prioridade é robustecer o parque habitacional público, porque realmente os problemas hoje não são... O acesso à habitação não deve ser uma política focada primeiro só num problema, porque temos vários, infelizmente, e devemos garantir o acesso universal. E hoje temos que fazer uma política que não apenas dê resposta às famílias com menores rendimentos que ainda temos carências no território, mas também à classe média, face ao desajustamento enorme que existe entre os rendimentos e aquilo que são as rendas praticadas, e já não é só um problema de Lisboa e do Porto, é mesmo um problema transversal ao nosso país. Por isso é que criamos estes instrumentos que, no fundo, são diferentes, mas que visam dar uma resposta em comum, que é reforçar a resposta e garantir que todos têm acesso à habitação. A presença da Dirigente Nacional Marina Gonçalves, que atualmente exerce funções como Secretária de Estado aqui, é absolutamente essencial, porque é alguém que conhece como ninguém o tema da habitação, conhece como ninguém os instrumentos governamentais que estão ao dispor dos municípios, neste caso do município de Penafiel, para que possa, sem usar da totalidade dos seus recursos próprios, no fundo construir uma resposta às necessidades habitacionais no nosso concelho. O tema de novelas é um tema que a nossa Dirigente Nacional não pode ter sido mais clara. Há responsabilidades de todos os agentes políticos envolvidos, seja a Câmara Municipal, seja o Governo da República através do IRU, mas eu acho que o que as pessoas querem mais ouvir não é uma espécie de um passo à culpa de quem é que é responsável, de quem é que não é mesmo essa boa nova que ela nos deixou aqui hoje, que é um tema que se irá resolver a muito breve prazo, não se querendo avançar com uma data, mas a palavra é exatamente essa, é muito a breve prazo, e podemos ter essas casas mais uma vez no mercado, servir famílias penafilenses, tanta necessidade têm dessas habitações. Enquanto militante do Partido Socialista, é onde o Partido Socialista tem esta prioridade da matéria da habitação, mas obviamente que esse trabalho tem existido, é evidente que tem existido essa parceria com todos os intervenientes, nas mais variadas esferas da própria administração pública, na inventariação do património, portanto os dados são evidentes, estão aí para mostrar, até da própria União Europeia, que eu acho que não temos nenhum investimento, não há nenhum investimento com a mesma grandeza do ponto de vista de fundos comunitários para a matéria da habitação. Nunca existiu um programa como o que temos hoje. Nós estamos a falar só na habitação são mais de 2 mil milhões de euros nos 3 programas que aqui referi, 2 mais permanentes, um de resposta de emergência. Portanto, são realmente instrumentos fundamentais para garantir um financiamento a curto prazo, que até 2026 parece muito, mas está já aí. Agora, nós não podemos achar que a política de habitação se basta com este financiamento. A política de habitação deve perdurar para além do PRR. Agora que é um grande incentivo, um instrumento muito importante para concretizar a política no território, não tínhamos dúvidas que é. Também em Penafiel foi apresentada este domingo a recandidatura de Carlos Leão Barbosa à presidência da Junta de Freguesia de Penafiel. Estou confiante que, quer pelo trabalho feito, foi muito positivo. O Presidente Carlos Leão disciplinou as finanças da Junta de Freguesia, criou uma nova dinâmica de proximidade com as pessoas e com as instituições, geriu de forma articulada com a Câmara Municipal, potenciando muito mais trabalho em cada um dos recantos da nossa freguesia de Penafiel, que é hoje uma grande freguesia, quer em termos de área, quer em termos de população, e portanto este trabalho que desenvolveu merecem claramente uma nota positiva, mas também pelo futuro. E o futuro, que sabemos vai ser difícil, vai ser complexo, os tempos que aí vêm vão ser muito exigentes, e sem dúvida o Carlos Leão é, neste momento, o candidato melhor preparado e que lidera o melhor projeto para poder enfrentar essas dificuldades que os tempos nos trazem pela frente. Já este foi um mandato virado para as pessoas. E vai ter que continuar, se calhar não vamos ter a pandemia, vai ser possível nós estarmos mais perto das pessoas. É esse o poder da Junta, é estar perto das pessoas e depois, como disse aí o Presidente da Câmara há pouco, é ter uma boa relação com a Câmara e tentar puxar o máximo possível de obras para que a vida dos penafienses seja cada vez melhor. Felizmente nós em Penafiel já temos pouca coisa que falta, mas há alguns projetos que eu acho que no próximo mandato deverão ser. Aqui há um que é importante, que é a aproximação dos 2 rios que nós temos à cidade. Tentar fazer com que a população possa usufruir muito mais desse rio e, essencialmente, aumentar o número de casas com saneamento básico.
que nós temos aqui, na nossa freguesia de Penafiel, um conjunto de projetos muito importantes, desde o ponto C, que vai ficar aqui precisamente localizado nas proximidades do nosso Museu Municipal, quer a Central de Transportes, em Novelas, quer a Via do Cavalum, que são projetos muito importantes e muito emblemáticos, sendo importantes para todo o concelho, têm naturalmente uma importância acrescida para a freguesia, para a cidade de Penafiel, e é importante que o Carlos Leão, em conjunto com a Câmara Municipal, possa concretizar esses projetos. E vamos ter vários outros que neste momento estão a ser planeados e que oportunamente o candidato Carlos Leão e a sua equipa irão apresentar aos penafilenses. E o ator António Capelo apoia a candidatura do Bloco de Esquerda à Assembleia de Freguesia de Rio Mau. Refira-se que o ator, professor e encenador é natural de Castelo de Paiva. O Bloco de Esquerda de Penafiel informa, em nota informativa que nos foi enviada, que António Capelo declarou, através de um vídeo divulgado na página de campanha, apoio à candidatura do Bloco à Assembleia de Freguesia de Rio Mau, no concelho de Penafiel. Pelo percurso que tem sido feito em Rio Mau, pelo movimento ambientalista Salvar o Rio Mau e o apoio prestado pelo Bloco, esta declaração de António Capelo vem dar força a uma candidatura que queremos que dê voz à comunidade riomauense nas questões que é urgente resolver, do ambiente à mobilidade, refere o comunicado que nos foi enviado. E, ao encontrar aqui uma lista de pessoas que se candidatam à Junta e à Assembleia de Freguesia e que mostram algumas das preocupações que devem ser fundamentais hoje em dia para a discussão e para o desenvolvimento harmonioso das populações, nomeadamente a questão do clima, a questão dos transportes públicos e da mobilidade, a questão do apoio social, eu estou aqui exatamente para dizer que apoio as pessoas que assim se põem à disposição dos outros para com os outros encontrar soluções para o seu próprio desenvolvimento. Discutir hoje o meio ambiente a partir de um micro espaço como é o Rio Mau, é fundamental para um crescimento do macroespaço que é todo o planeta. E se sofremos todos no planeta e as consequências dos desastres que temos vindo a cometer no planeta estão evidentemente à vista de todos, com fogos, cheias, terremotos, etc, etc, é importante que olhemos hoje para cuidar do amanhã. O Governo aprova decreto que visa dar resposta à crescente procura de serviços online. A partir de agora vai ser possível realizar atos autênticos e termos de autenticação de documentos particulares e reconhecimentos através de videoconferência. O Governo aprovou na passada quinta-feira, no âmbito do Conselho de Ministros, um decreto-lei que estabelece o regime jurídico aplicável à realização, através de videoconferência, de atos autênticos, termos de autenticação de documentos particulares e reconhecimentos. O Governo esclarece que este diploma visa dar resposta à crescente procura de serviços online face às restrições impostas à prática de atos presenciais devido à pandemia da doença Covid-19. Este é um regime inovador que coloca uma nova e relevante ferramenta de prestação de serviços com elevado impacto no comércio jurídico à disposição de cidadãos, empresas e profissionais, sem se prescindir, no entanto, da observância das formalidades legalmente impostas para a prática dos atos e oferecendo idênticas garantias de segurança e autenticidade. Lê-se no comunicado do Conselho de Ministros. Nova geração do Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega já foi inaugurada. Tornar a União Europeia mais acessível às pessoas é a grande meta. O Europe Direct do Tâmega, Sousa e Alto Tâmega realizou nas instalações da Profissousa, a Associação de Ensino Profissional do Val de Sousa, a cerimónia de inauguração do arranque da nova geração da rede Europe Direct 2021-2025. Esta cerimónia contou com duas comunicações previamente gravadas da Comissária Europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, da chefe de representação da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves. Carlos Eduardo, coordenador
fundador do Europe Direct, o Tâmega Sousa e Alto Tâmega, destaca que, sediado na Profisosa desde 2013, o Europe Direct do Tâmega Sousa e Alto Tâmega tem como missão fundamental promover um diálogo proativo e contínuo com os cidadãos e tornar a União Europeia mais acessível às pessoas aos níveis local e regional. E no Baixo Tâmega estão abertas as inscrições para o próximo ano letivo na Universidade Sénior de Amarante. Até 20 de agosto, os interessados em frequentar a Universidade Sénior de Amarante, com idade igual ou superior a 50 anos ou aposentados, podem inscrever-se na Divisão de Desenvolvimento e Coesão Social, situada na Casa da Portela e nos serviços desconcentrados de Vilamiã. Refira-se que a Universidade Sénior de Amarante tem como objetivo promover o envelhecimento ativo, combater o isolamento e a solidão. A Universidade Sénior de Amarante convida os séniores a participarem em atividades culturais de cidadania, desporto e de lazer, fomentando o convívio, a amizade e a partilha. Das diversas áreas de interesse disponíveis, destacam-se os trabalhos manuais, hidroginástica, pilates, línguas, música, dança, apicultura, tecnologias de informação e comunicação. Promovida pelo município de Amarante, a Universidade Sénior de Amarante funciona em 2 polos, Amarante e Vilamiã. E o município de Felgueiras apresenta um portal para comunicação digital relativamente à oferta turística. Sob o lema Venha experimentar, saborear e sentir Felgueiras, o município apresentou este domingo o portal visitefelgueiras.com, dedicado ao turismo e que dá a conhecer pela via digital a oferta turística do concelho. A autarquia felgueirense destaca que o portal, além da oferta turística, dá enfoque às rotas, à oferta integrada por produtos, a restauração, o alojamento, os serviços de apoio, a agenda e onde comprar. O município realça que esta nova ferramenta possibilita-lhe obter toda a informação, desde o planeamento da visita à experiência, para garantir a satisfação do turista na sua visita a Felgueiras. Em Felgueiras, vai encontrar o precioso legado de povoados da Idade do Bronze, a Rota do Românico e outro rico património da Idade Moderna, até à contemporaneidade. Em Felgueiras, vai ver o empreendedorismo mais avançado na indústria. Vir a Felgueiras é ter a oportunidade ideal para escapar à rotina, percorrer novas rotas, participar em grandes eventos, despertar com experiências únicas, descansar e fazer compras. Visitar Felgueiras é viver um ambiente de saúde e bem-estar, é libertar-se, é revigorar-se, é divertir-se e relaxar em segurança. Tempo agora para uma pequena pausa de alguns segundos. Voltamos já. Pausa para almoço? Tenho um compromisso inadiável. Como eu. Até já. MC30. Uma premissa inadiável, é? Como tu? Vamos? Pede mais tempo para a tua vida com um novo pedidos mobile da McDonald's. Pede e paga na app, recolhe no Mac. Bem-vindos de regresso a este jornal, uma pequena abordagem pela atualidade esportiva. A atleta da Silva e Vinha Adrape Sentir Penafiel venceu a clássica de Melgaço.
O atleta da Silva e Vinha, Adrap Sentir Penafiel, Tiago Nunes, venceu a clássica de Melgaço, a nova prova do calendário nacional júnior, numa corrida de 103 km disputada no passado sábado entre o Largo da Feira de Melgaço e Castro Laboreiro. A União Velocipédica Portuguesa, a Federação Portuguesa de Ciclismo, destaca que Tiago Nunes, que as dificuldades na fase final, entre as quais a longa subida até Castro Laboreiro, não intimidaram o pelotão júnior. As movimentações foram-se sucedendo ao longo de toda a corrida. A União Velocipédica Portuguesa reforça que os mais persistentes na tentativa de ganhar de longe foram Tiago Nunes e Miguel Martins, dois júniores de primeiro ano, sustentando que os corredores abordaram os quilómetros finais em duo, mas já na parte final o ciclista da equipa penafilense atacou para vencer em solitário. Sinto bastante feliz, era um objetivo meu, desde que soube que ia haver a clássica, e sabendo que consegui conquistar esse objetivo, fico bastante feliz. Melgaço, prova de ciclismo de estrada para a categoria Júnior. Tiago Nunes da Silva e Vinha Adrap, o grande vencedor. E a 7ª etapa da 82ª Volta a Portugal tem início em Felgueiras. Este evento desportivo decorre de 4 a 15 de agosto. O município de Felgueiras é um dos concelhos que acolhe a 82ª Volta a Portugal, que decorre entre 4 e 15 de agosto numa organização da Podium Eventos SA, que volta a organizar aquele que é o maior evento velocipédico nacional. A etapa 7 terá partida da cidade de Felgueiras numa ligação até Bragança. A organização destaca que a competição inicia em Lisboa com a realização de um prólogo a 4 de agosto, sendo que o contrarrelógio individual terá 5,4 km. Na primeira etapa, o pelotão, com cerca de 130 corredores, parte de Torres Vedras até Setúbal, numa extensão de 175,8 km, com passagens por Sobral de Montagraço, onde estará instalado o primeiro prémio de montanha da prova, com as metas volantes de Alenquer, Ruda dos Vinhos e Palmela a conduzirem a caravana à cidade de Sadina. E quase no fecho deste jornal, vamos saber o tempo que vai fazer nos próximos 2 dias. As previsões da meteorologia para amanhã, terça-feira, dia 27 de julho, é de céu pouco nublado, com temperaturas máximas de 28 graus e mínimas de 13 graus, com probabilidade de chuva de 0% e o vento fraco. Já quarta-feira, dia 28 de julho, podemos contar com céu limpo, com temperaturas máximas a subir para os 31 graus e mínimas a subir para os 14 graus. Também sem probabilidade de chuva e com o vento igualmente fraco. E é assim que colocamos um ponto final neste jornal. O Novo Notícias regressa amanhã à mesma hora. Conto consigo. Até amanhã. Boa tarde. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.